Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal para você. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDCT propõe. Esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta natural, mas ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Clique Jornal. O nosso convidado de hoje para falar com o senhor e com a senhora, antes, porém, o meu boa tarde para a minha colega editorialista Shirley Marciano. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Vamos politizar um pouco hoje aqui no Clique Jornal? A ideia é essa, né, Paulinho? Estamos com um político aqui no estúdio, né? É um pouco de política regional. A boa política, né? A boa política. Porque hoje você fala política, as pessoas já entendem uma coisa ruim, né? Na verdade, é uma coisa importante, né? É verdade, bacana. Vamos lá. E deixa eu registrar a presença da Josi, que está aqui. Faz 4 anos que eu não te vejo. 4 anos. Agora estou a vendo aqui mais uma vez e fazer a jornalista Joselaine, que está aqui conosco também. Olha, o entrevistado de hoje é engenheiro eletricista formado pela Univap, técnico eletrônico também pela ETEP, foi o mais jovem presidente de SAB aqui de São José dos Campos. Aos 18 anos, ele foi eleito presidente da Sociedade Amigos de Bairros da Vila Tesouro. Depois disso, a sua carreira política floresceu de uma maneira e ele já foi um dos mais importantes políticos regionais. Já foi terceiro suplente de deputado estadual aqui em São José dos Campos, teve 36 mil votos voando aí e volta agora à cena política depois de passar. Então ele não foi, né? Ele continua sendo, né? É que agora já foi para a administração e agora está de volta. É o vereador Wagner Balieiro, do Partido dos Trabalhadores, que está aqui conosco. Vereador Wagner, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Shirley, boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui, eu acho que é a segunda vez. É, né? A segunda vez. Segunda vez nós estamos aqui para falar um pouco do nosso trabalho, dos nossos projetos lá na Câmara Municipal e dos embates que nós temos aí na cidade para trabalhar a melhoria da vida da nossa população, né? A população cobra bastante, com razão, e a gente tem aqui a obrigação de buscar a melhor forma de atendê-la. O vereador Wagner Balieiro, quando eu falei um dos mais importantes, porque foi suplente de deputado estadual numa época em que a política estava muito difícil, não é, Wagner? Eu fui candidato a deputado estadual em 2010. Né? 2010 foi a primeira vez que eu fui candidato a deputado. Estava no segundo mandato de vereador e fui escolhido pelo partido para sair candidato aqui. Já era uma eleição difícil, mas a gente considera que foi uma eleição vitoriosa. Nós começamos uma eleição praticamente quase que sem nenhuma estrutura, muito poucos apoios políticos, na verdade.
E nós terminamos com uma votação de quase 40 mil votos. E o que ficou de legado daquela eleição é que uma eleição que nem aquela de deputado estadual, ele te dá uma visão de cidade, você caminha para tantos lugares aqui da nossa cidade e também da região do Vale do Paraíba, que preparou, né, ajudou bastante, com muita informação para depois continuar o mandato de vereador. Além de você estar colocando o seu nome à disposição da cidade. Depois da eleição de deputado estadual, é que nós tivemos uma ampliação da atuação do nosso mandato de vereador. Que muita gente não me conhecia, acabou conhecendo pela eleição, e depois começou a fazer alguns trabalhos, algumas parcerias conosco, a partir da eleição de deputado estadual, mesmo no mandato de vereador. E refletiu na Câmara, que na última eleição... Melhorou na qualidade de trabalho, melhorou... Ampliou, assim, para a cidade também? No debate das políticas públicas da cidade, porque você começa a ver outras realidades da cidade que você não via. E também foi uma eleição que me credenciou para... mesmo com a derrota, nós fizemos um trabalho de unificar o Partido dos Trabalhadores para a eleição de 2012, onde em 2012 a gente acabou sendo o coordenador da campanha vitoriosa do nosso atual prefeito Carlinhos de Almeida, e eu acabei sendo o vereador mais votado da cidade. Então isso aí ajudou. Refletiu. Ajudou. Bom, ajudou no trabalho, e o trabalho, por consequência, ajudou a fazer uma eleição vitoriosa em 2012. E você acha que o governo do Carlinhos atual ele vai te ajudar a ser mais votado na próxima eleição? O que faz a gente ser mais votado ou não é um pouco do meu trabalho. Mas você... Principalmente o meu trabalho. O meu trabalho, quando eu digo meu, o trabalho do mandato, a maneira como a gente interage com a população, como que a gente trabalha o mandato também, do Legislativo. Qualquer local que a gente está, né, quando estava na Secretaria e agora na Câmara Municipal, a nossa missão é fazer o melhor pela população. Nós tivemos um legado deixado já para a população no tempo que estava na Secretaria de Transporte. Bilhete único, corredores exclusivos, que tanto foi implantado até antes de São Paulo aqui pela gente, aqui no nosso município, veio para ficar, né, bilhete único, corredor exclusivo, a melhora do sistema de estacionamento rotativo, a conclusão de várias obras viárias, como o Viaduto Canevo, pavimentação do Nova República, que teve parceria de vereadores lá, no caso o Valdir Alvarenga nos ajudou lá, Santa de Virgens, na Zona Leste, quando a gente está aí com esse maior programa de pavimentação da história, que envolve Pousada do Vale, Santa Maria, Santa Hermínia, Araújo, Coqueiro, todas obras iniciadas no nosso tempo à frente da Secretaria de Transporte. Então você acha que está mais vinculado ao seu trabalho, propriamente dito, à sua atuação direta, do que essa impressão geral do trabalho da Prefeitura, de um contexto mais ela é um trabalho geral. da Prefeitura. Todo o Sim, trabalho mas que nós fizemos... vinculado às suas ações diretas. Assim. Não, mas é dentro de uma linha de governo, dentro de uma linha que foi apresentada pelo prefeito Carlinhos na campanha. Nós tínhamos claramente na campanha apresentado que nós iríamos dar uma atenção especial aos bairros considerados irregulares, aos bairros que estavam precisando de infraestrutura, que ficam nos extremos da Zona Leste e da Zona Norte. Mas qual é o segredo do Wagner Balieiro, o político, que os projetos acabam grudando em ti? Por exemplo, a Shirley faz uma pergunta da questão do bilhete único, da questão da linha exclusiva para ônibus, mais colou no nome do Wagner Balieiro do que na administração, trabalho da Prefeitura. Mas é uma coisa só. A gente teve a alegria de poder estar no momento da implantação sendo o secretário da pasta, o secretário de Transporte. Foi com a gente que começou esse trabalho. Mas dentro de uma linha de trabalho capitaneada pelo prefeito Carlinhos. Mas a lei do optometrista... Essa já foi na época de vereador. Até hoje, quando se fala no aviamento de uma receita de óculos, fala a lei do Wagner. O que eu quero dizer é a lei do optometrista, que é quem que pode fazer a implantação do bilhete único, a implantação de corredores exclusivos são marcos na cidade, são ações que realmente geraram polêmicas, mas muito benefício para a população. E assim, nós tivemos o mérito, o nosso governo teve o mérito de ter sido o governo que implantou, que teve a coragem de implantar. Só foi possível implantar isso pela Secretaria de Transporte porque nós tínhamos um prefeito que apoiava isso.
Porque se o prefeito não quisesse, ou se o prefeito tivesse uma outra cabeça, também não ia fazer. Não, tá certo. Então, claro. assim, é mérito do prefeito, Carlinhos, e mérito de toda aquela equipe da Secretaria de Transporte, do nosso trabalho, que transformou em realidade algo que já está há muitos anos que era esperado pela população. Há quantos anos a gente falava de bilhete único, o PSDB falava que não tinha jeito de colocar, que isso era impossível, que isso ia quebrar todo o sistema, que isso... Enfim, em 6 meses nós colocamos o bilhete único. O bilhete único faz aniversário junto com o aniversário da cidade. Esse ano vai fazer... Dia 27 de julho. Dia 27 de julho vai fazer 2 anos da implantação do bilhete único. Deu trabalho, deu bastante, mas era um compromisso de campanha do prefeito. Nós tínhamos essa missão enquanto estava lá na Secretaria de Transporte, que eu ir para a Secretaria de Transporte, foi com a missão de atender aquilo que foi prometido na campanha. O bilhete único era uma promessa e virou realidade já no primeiro ano. Corredor exclusivo não era promessa de campanha, não era. Mas era uma necessidade da cidade e que está sendo necessário agora, inclusive, ser expandido para outras regiões da cidade, porque em função do trânsito caótico que temos hoje e da dificuldade da gente conseguir fazer obras de ampliação de vias, você não consegue aumentar a avenida no centro, você não consegue algumas avenidas importantes da cidade, você aumentar a largura delas, porque tem desapropriação, tem licenciamento ambiental, tem um monte de coisa. Nós vamos precisar discutir como que vai fazer a prioridade do ônibus, porque com tanto carro na rua, o ônibus já não está conseguindo cumprir o seu horário. Porque ele fica no congestionamento lá, ele não está conseguindo... Mas por que você acha que encontrou tantas barreiras na época da implantação dos corredores de ônibus? Acho que é o problema da mudança de cultura mesmo, a questão de mobilidade, ou foi porque é coisa do PT assim mesmo, também, e a imprensa vai bater de qualquer jeito? Por que teve tantas dificuldades? Você acha que vai ver essas mesmas dificuldades nas próximas etapas? Na verdade, você tem uma cultura feita para o carro, né? Uma cidade construída para o carro, que não tinha nenhuma priorização para o transporte coletivo. A partir do momento que você trabalha a priorização do transporte coletivo, e é bom lembrar que nos lugares onde foram colocados corredores exclusivos, nessas avenidas, nós não tiramos o espaço do carro de rolamento. A Ademar de Barros tinha 3 faixas de rolamento do carro, continuou com 3 faixas de rolamento do carro. Teve a proibição de estacionar, mas tinha 3 faixas para o carro, continuou 3 faixas para o carro e uma só para o ônibus. Na Avenida São José, nós colocamos como faixa exclusiva aquela que já era mais ou menos... É do ônibus. Do ônibus. Na João Guilhermino, a mesma coisa. Teve o canteiro que o pessoal falou muito lá na Avenida São José. Falaram que ia ter tantas mortes ali por causa daquele canteiro. Morreu ninguém, não atropelou ninguém, tá tudo bem. E ajudou para o ônibus. Nós temos que ampliar isso para outros lugares. Agora, não é só aqui em São José. Em vários lugares existe uma cultura pelo transporte individual e, ao mesmo tempo, uma banalização do transporte coletivo. A cultura pelo transporte individual, que para chegar mais rápido, por que ele quer andar de carro? Porque chega mais rápido. Olha, vamos tentar fazer então, o transporte coletivo ficar mais rápido. Fazer o transporte coletivo ficar mais rápido é colocar pistas só para o ônibus. O quanto melhorou essa questão do corredor exclusivo? Em questão de porcentagem? Em termos de percentual, em termos de tempo do ônibus, no trecho central, nós chegamos a atingir em todos os 4 corredores, Avenida São José, João Guilhermino, José Longo e Ademar de Barros, nesse trecho, no mínimo, a linha atingiu 40% a mais, assim, de 40% a menos de tempo. Uma eficiência boa. Agora, tem casos que caiu para mais da metade o tempo que fazia. Era 15 minutos, ficou 6 minutos, 5 minutos. Precisa fazer mais coisas, precisa avançar, inclusive até no centro mesmo. Nós temos hoje um gargalo muito sério na Praça Kennedy, ali na João Guilhermino, que é um congestionamento de ônibus. Congestionamento de ônibus. Ali na Praça Kennedy. É um debate que nós vamos ter que fazer com a cidade, porque ali precisa de uma alteração de trânsito para resolver aquele problema. Nós precisamos dividir aquele ponto em 2, tem uma série de propostas. E a cada dia mais carro na rua, né? Não basta trocar ali, muito simples, trocar o táxi, ficar no lugar do ônibus e o ônibus no lugar do táxi? Não, ali tem que... Pra baixo. Ali, na verdade, você tem as linhas de ônibus que vão em direção à Zona Leste. Né? Então, porque se ela entrar no lugar do táxi, ele vai perder tempo de viagem. Ele vai fazer um percurso por dentro ali que é ruim. E tem os ônibus que passam ali, que viram em direção à Praça Afonso Pena e à rodoviária. Também. Os ônibus da Zona Sul, eles vão até ali na Praça Kennedy
e eles normalmente vão em direção para São Pena, rodoviária. E os ônibus Zona Leste param ali também na Praça Kennedy. O que a gente precisa fazer? Você precisa separar os ônibus que vão em direção à Praça Afonso Pena e Rodoviária Velha. Você pode colocar do outro lado, perto ali do Supermercado Dia, do outro lado da praça. Exato. Aí ele continua ali, ele entra na Rua Humaitá e vai embora. E ali, onde é atualmente o ponto, só ficaria os ônibus que vão em direção à Zona Leste ou Zona Norte. Aí você já supera esse congestionamento. Já está em estudo essa sugestão lá na Secretaria de Transporte. Já está lá. Muito bom. Que precisa mudar a mão da rua. E isso aí dá um pega danado ali com os moradores. Tem que discutir bastante. O Wagner não é mais secretário de transportes, então a gente continua. Tem bastante coisa que a gente fala do transporte lá, mas tem... Exato, você não é mais secretário de transportes, mas tem projetos aqui sobre estacionamento dentro do supermercado que o Carrefour já fez. E também sobre o abandono por parte do Estado de um prédio histórico aqui de São José, que a gente fala daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com o vereador Wagner Balieiro. Ele foi e tem sido a mais jovem promessa política aqui da região. Wagner Balieiro volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença hoje do vereador Wagner Balieiro do PT. Lembrando a você de todo o Brasil que nos ouve e acompanha que o Partido dos Trabalhadores é o que dirige a cidade de São José dos Campos, assim como a cidade de Jacareí. E o vereador Wagner Balieiro, ele foi secretário dos transportes aqui em São José dos Campos, por isso o primeiro bloco falamos bastante, né, sobre mobilidade, mas ele foi também secretário de governo aqui de São José dos Campos, que no currículo, além de engenheiro, o mais jovem presidente de bairro, engenheiro eletricista e tudo mais, secretário de governo e também secretário de
transporte de São José, não é, Shirley? É uma boa. A gente estava conversando agora nos bastidores aqui sobre os projetos de vereança, né? E dia 8 de março foi o Dia das Mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. E o Wagner tem um projeto aí que vai favorecer as mulheres, não é isso, Wagner? No estacionamento do som? Vamos ter na sessão de Câmara agora, amanhã, né, nessa quinta-feira, a leitura de 2 projetos ligados à questão de estacionamento, mas direcionado para a mulher, né? Primeiro é um que cria a possibilidade do cartão de estacionamento rotativo, né, uma vaga para quem é gestante, né? Nós só temos a questão da vaga para o deficiente e para o idoso, e é necessário agora a gente tentar trabalhar, né, uma situação que a gente pode trabalhar já com as vagas existentes, de você ter vaga direcionada para gestante. Vai se diminuir uma vaga existente ou criar mais uma? Então, essa regra, é isso que é o bom de a gente ter passado pelo Poder Executivo. O Legislativo ele não pode fazer gestão sobre isso. Se ele criar a lei possibilitando a vaga de gestante, quem vai regulamentar e verificar se vai ampliar o número de vagas ou não, utilizando vagas existentes, é o Poder Executivo, que ele vai fazer o estudo técnico e ver qual que é a melhor situação, porque tem um contrato com o estacionamento rotativo, então é ele que tem que direcionar isso. O que a gente quer é, assim, obrigar o Poder Executivo a fazer a vaga de gestante. Se ele vai fazer ampliando mais vagas da conhecida Zona Azul, estacionamento rotativo, ou pegando vaga as vagas que não tem de deficiente e de idoso e diminuir o número de vagas normais, assim, vamos dizer assim, de vagas do dia a dia da população, isso é já uma prerrogativa do Poder Executivo, a partir da lei que a gente fizer. A outra lei eu acho super bacana, a outra proposta que a gente está fazendo, que foi uma ideia que foi trazida pela Joyce, inclusive, que é uma pessoa que trabalhou com a gente lá na Câmara Municipal e hoje está lá na Urban. Ela viu esse exemplo em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, São Paulo. Mogi das Cruzes tem. Que é a possibilidade, que é a ideia de você reservar vagas em supermercados, shoppings, lugares de grande movimento, para gestantes, mas também para mães com crianças até 2 anos. Porque muitas vezes você tem lá a vaga para gestante, mas depois que a criança nasce, a gente sabe o trabalhão que é para a mãe. Ver a questão de cadeirinha, criança de 1 ano, alguns meses, até 2 anos de idade, sempre tem uma dificuldade muito grande. Verdade. Você carregar compra e mais criança no colo projeto. e tal. Então, de você fazer com que esses estabelecimentos possam ter vagas prioritárias para quem tem filhos de até 2 anos acompanhados da mãe, né, nesses estabelecimentos. Isso também, a gente está fazendo a lei no sentido de obrigar a ter essas vagas. A regulamentação e o detalhamento, aí já é do setor técnico competente que vai... Que é do Executivo. Que vai avaliar. Né? Então, esses 2 são 2 projetos que nós vamos ter amanhã na sessão de Câmara, sendo lidos, né, na sessão de Câmara. Amanhã também vai ter um outro nosso muito importante, até porque está sendo tema do momento, que é o projeto que obriga os estabelecimentos, principalmente fábricas, galpões, empresas, a terem brigadas contra a dengue. Da mesma maneira que você tem CIPA, que você tem brigadas de incêndio e tal, nós criarmos a possibilidade de cada estabelecimento ter a brigada anti-dengue. Pode ser a mesma, da CIPA, do bombeiro. Mas não condomínio. Condomínio é que deveria ter. Condomínio também. Condomínio está na proposta. Ele vai ser obrigado a ter pessoas para olhar, né, dentro do seu espaço, né, a situação de como que está aí, evitar os criadouros de dengue dentro do... Vai ser obrigatório. Agora, essa é uma proposta de lei que a gente está fazendo também, que vai ser lido amanhã. Que inclusive a gente está com uma situação alarmante de dengue, né? O estado de São Paulo está. O estado de São Paulo está com um problema muito sério de dengue, com várias cidades já decretando epidemia de dengue, várias mortes. Aqui nós tivemos uma morte já em Caraguatatuba, outro falecimento em Taubaté. São José, graças a Deus, até agora não teve. Mas já teve? Não, São José não. Já nunca teve? Não. Não, eu estou falando nessa situação. Não, nessa situação. Agora. Mas anos anteriores eu não sei de cabeça. Já teve. Mas, o que acontece? É muito sério o problema que está tendo nesse momento em todo o estado. São José está no meio desse processo. A prefeitura está fazendo uma grande campanha
de combate à dengue, mas é uma luta que a população só sairá vencedora se ela também participar. O combate à dengue não depende somente do poder público, depende da população cuidar lá do seu quintal, cuidar lá da área, não deixando juntar criadouros do mosquito. Agora, e criadouro do mosquito tem que ser feito. O secretário da SSM, o Barão Antônio Carlos Wolff Nadoni, o senhor Wolff, Wolff Nadoni, ele estava nos explicando que a SSM criou um larvicida, ou adquiriu um larvicida, que está matando... Um larvicida biológico, aí, bem bacana. Biológico, que está matando no ninho, no criadouro. Isso. Quanto tempo a população vai ter o resultado da disseminação desses mosquitos aqui? Não tem jeito de ter a disseminação deles. Não tem? Não tem. O que precisa, até porque é muito grande, é muito amplo, isso aí pode dar em qualquer lugar. Você evita o ambiente propício para ele, né? O que você precisa... Primeiro, quem faz o combate da dengue, quem é o comandante do combate à dengue é a Secretaria de Saúde, é o controle de zoonoses, né? A vigilância epidemiológica, que fica lá no controle de zoonoses, que cuida de todo o trabalho, né, da equipe dos agentes de combate à dengue, dos agentes de saúde, enfim, que fazem o trabalho de prevenção, de visitar casa a casa, e que, conforme os estudos da Secretaria de Saúde, onde tem foco, onde que tem situações preocupantes, ele direciona as ações da SSM. Então, é um trabalho coordenado pela saúde, e conforme a saúde vai fazendo o seu trabalho de diagnóstico, de levantamento de casos, e verificando as situações que vão acontecendo em diversos pontos da cidade, ele vai direcionando as ações da SSM. Por exemplo, onde hoje tem maior problema com dengue? É a região central, região Vila Maria, região do Monte Castelo, e aqui essa parte do centro. É onde está nosso maior foco de dengue. E depois, lá no extremo da Zona Sul, Campos Alemães, Bosques Eucaliptos. Então, a SSM tem que fazer um trabalho grande ali. Mas será que é por causa de entulho? Oi? Exato. Não é só entulho, não. Tem muita coisa que envolve a questão do vasinho de planta que a pessoa guarda em casa, de uma lata que ela está guardando água. Wagner, tem de tudo aí. Mas então, precisa do apoio do morador. Mas na rua Sebastião Húmel, o problema da dengue e tal, acho que a falta de fiscalização ou a falta de fiscais é o que está proliferando a questão da dengue. Na rua Sebastião Húmel, esquina com o viaduto lá, Everardo Passos, que é a esquina da prefeitura, tem um depósito de lixo lá grandioso, do lado da prefeitura. Tem um depósito de lixo reciclável lá. Não necessariamente quer dizer que tenha criadouro, mas tem que ficar sempre monitorando. Então, ele Você sabe ele é um, eu sei desse e de mais 80 casos. 80 locais. O que acontece? Esses locais eu tenho até na minha lista aqui, os 80 locais. O Wagner tá inteirado mesmo. Você me assustou agora. Hein? Você tem que ter esses locais sendo monitorados. Que nem, por exemplo, no Teatrão. Todo mundo falou que o Teatrão tá com aquelas piscinas lá detonadas lá, e aquela piscina tá virando um criadouro. Aquela piscina já foi jogado lá, elas já foram cloradas. Jogou um excesso de cloro, porque daí você mata o criadouro. Você já mata o criadouro. Então lá não tem criadouro de dengue na piscina do Teatrão. Da mesma maneira da água que tem no CEF, ali no Parque da Cidade. Tem ali aqueles espelhos d'água, já foi clorada a água, né? Foi jogado bastante cloro para matar e eliminar o criador de dengue. Então, o que você precisa, que nem esse local que é perto da prefeitura, monitoramento. Ali no caso específico, o morador ele deixa entrar, ele deixa verificar, ele aceita as orientações da prefeitura, então ele colabora. O duro, o complicado é quando você tem um lugar cheio de entulho ou cheio de ferro velho que está abandonado e não tem ninguém para deixar o agente da prefeitura. Vai ser com é particular, né? O aviãozinho da prefeitura? Tem o drone que está entrando em ação aí, e o prefeito está colocando uma nova legislação para, primeiro, aumentar a punição daqueles que não querem deixar o funcionário da prefeitura entrar para ver. Né? E segundo, está sendo feita toda uma conversa com a Justiça, né, com a Vara da Fazenda Pública, para o juiz agilizar na obtenção de liminares para que a prefeitura possa arrombar o imóvel e verificar o que está acontecendo. Com chaveira, melhor que arrombar, né? Não, aí... Tem coisa que não... Vai do jeito que Deus mandar. Tem que ver lá o problema, não pode deixar... Agora, é mais falta de... É relaxamento da população que deixa lá ou não? O combate à dengue, ele precisa ter o poder público atuando e precisa a população atuar.
Não tem jeito de vencer a dengue sozinho. Só a prefeitura não vai fazer milagre. É uma coisa que precisa... A gente, para diminuir o problema da dengue, precisa acabar com os criadouros. Aonde fica o criadouro de dengue? Fica em qualquer ponto de água parado, que pode ser dentro de residência, que pode ser no telhado da casa, que pode ser em comércio, que pode ser em fábrica. Então precisa ter todo mundo ajudando, né? Por mais que a prefeitura tenha 300 pessoas, agente de combate à dengue, o exército, né, com os soldados do tiro de guerra ajudando, a fiscalização, tal, não vai dar conta. Nós já tivemos 550 casos só nesses primeiros meses, é um número muito grande, por isso a Secretaria de Saúde já deu o alerta, né, olha, um primeiro alerta. Primeiro alerta que está muito séria a coisa. A Prefeitura já está veiculando nas rádios, TVs, a campanha contra a dengue, bem pesada também. Caraguá está bem... Né? Caraguá morreu uma pessoa e já está com mais de 2 mil casos. Bom, então a situação está bem complicada. A gente continua com outros assuntos, até porque, secretário, tudo é questão de comunicação. No próximo bloco, gostaria de falar com o vereador se a questão do laudênio é dente de leite, aspirante, juvenil ou adulto. Dá para falar daqui a pouco sobre o laudênio? Tá. Então, um instante só. O Clique Jornal volta com o vereador Wagner Balieiro. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a presença do vereador Wagner Balieiro. Mais uma vez falando para o senhor e para a senhora que o Wagner Balieiro, ele além de vereador, ele é engenheiro eletricista, formado pela Univap, é técnico eletrônico. Eu sou engenheiro eletricista, mas faz tempo que eu não atuo na área. Daqui a pouco o pessoal vai procurar eu para fazer esse serviço de engenheiro aí, eu não vou poder fazer. Trabalho né? de então, proteção. Tá fazendo muita propaganda assim, aí. Depois o pessoal fica falando assim... Ele é engenheiro eletricista que ele está fazendo na Secretaria de Transporte. De vereador, né? Deveria estar no lugar do... Eu estou há mais ou menos uns 5, 6 anos sem atuar na área, então é complicado, rapaz. A gente tem que depois até fazer uma reciclagem depois se quiser voltar. Como engenheiro eletricista, podia estar no lugar do Benito de Paula lá, né? O
O Renê, é a cara do Benito René, de Benito Paula. de Paula. É a cara do Benito. Bom, registrando então aqui a nossa audiência, mandando um alô ao INPE DCTA aqui de São José dos Campos, que está nos ouvindo nesse momento, CPTEC em Cachoeira Paulista, obrigado pela audiência aí, a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também acompanhando o bate-papo aqui com o vereador Wagner Balieiro, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, e mais a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, registrando nesse momento a nossa audiência no estado mais quente do Brasil, vereador. Lá é quente mesmo, hein, cara? Muito quente. E uma audiência pulverizada nesse Brasil inteiro. Lá no Mato Grosso eu fui uma vez, em 2011, eu fui numa romaria lá. Eu fui de ônibus, 2 dias de ônibus para ir para lá, depois 2 dias para voltar, encontrar com Dom Pedro Casaldáliga lá. Condicionado no ônibus ou não? Não. Nossa. Não tinha ar-condicionado no ônibus. Foi uma excursão daquelas baratinhas mesmo, juntamos todo mundo e fomos no mês de julho lá. Pau de arara mesmo. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Chegamos lá, celebramos a missa e voltamos. Bom, mas bem que E tivemos a honra de encontrar Dom Pedro Casaldáliga lá em Ribeirão Cascalheira. É mesmo? Bom, olha, foi longe, hein? Ele já veio aqui em São José, né? Veio. A gente fez lá na Romaria dos Mártires. Ano que vem vai ter outro, eu tô querendo ir lá. Com Dom Pedro? Também ou não? Lá Dom Pedro Casaldáliga. Ano que vem a ideia é talvez chegar em São Félix do Araguaia, que é lá em cima já quase... Pescou lá alguma coisa ou não? Foi só pra missa? Só missa e... Foi de mochila ou de mala? Celebrar um pouco aí, ó. Oi? Mochila ou mala? Mochila. Isso aí é aventura, né? É mochila e vai parando no meio do caminho. Foi contra os preceitos do Dom Pedro Casaldáliga? O quê? Ele nunca falou que é pra ir de mala? Não, ele falou nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Frase de Dom Pedro Casaldáliga. Só a mochilinha lá, só errou no carregar. O básico. Só errou no carregar. O básico do básico, só para ir lá e voltar. Mas foi muito bom. Aliás, é maravilhoso. Quando você passa em cima do rio Araguaia, que coisa linda aquele rio. Aquele rio é lindo. Bom. Muito bonito. Mas hoje já dá para ir. Só devia. Hoje dá para ir de aeronave, não é, vereador? Mas o ano que vem, se caminhar tudo bem, nós vamos de ônibus de novo. Que coisa boa. Vai de Romaria, vai um grupo grande, vamos de ônibus de novo. Vocês estão convidados, tá? Muito legal. Obrigado, vereador. Bem bacana. Bom, vereador Wagner Balieiro, hoje o senhor está aqui como o arauto do governo municipal, o governo que é dirigido pelo Partido dos Trabalhadores, pelo vereador ou pelo deputado Carlinhos de Almeida, que foi até ontem deputado. O vereador fez uma apresentação na Câmara sobre o laudêmio, o termo comum, né, que para muitas pessoas, que refere-se ao pagamento que se recolhe em caso de venda de área de imóvel. O Eduardo mesmo estava falando aqui que ele comprou um apartamento, teve que pagar, e agora vai ter... Teve que pagar, claro, o apartamento, mas a documentação ele está entrando na justiça para receber de volta. É isso, Eduardo? Não é mais isso. Acho que não deve ter. Não é laudêmio depende do lugar onde é o apartamento. Onde que é o apartamento? Zona Leste? Vila Tesouro, não é? Então, lá não tem laudêmio. É outra coisa. Então lá não tem laudêmio. Acho que ele já recebeu, pelo jeito. Né? Laudêmio é cobrado só num pequeno trecho da nossa cidade. É na região sul? É só na região sul, na parte onde ficam os bairros ali, a partir do córrego Senhorinha, né? Então, do córrego Senhorinha até as Chácaras Reunidas. Todos os bairros ali, Jardim Anhembi, Parque Industrial, Morumbi, Residencial União, Vale do Sol, Jardim América, Bosque dos Ipês, todos aqueles bairros, então, do córrego Senhorinha, o que tiver, por exemplo, se você estiver indo em direção à Zona Sul, tanto no córrego Senhorinha, o que tiver do lado direito do córrego Senhorinha, sentido Zona Sul, do lado direito do córrego Senhorinha, até o Chácaras Reunidas, é cobrado o laudêmio. Mas é por causa da Marinha? Não. Nada a ver? Que diz que essa questão da Marinha ou o imposto para Dom Pedro, família Dom Pedro e tal, é assim, como é que funciona? Você tem laudêmio aqui em São José e todo o laudêmio desse trecho da Zona Sul, que afeta esses bairros,
quem cobra isso é a prefeitura. É para a prefeitura toda vez que tem o laudêmio. O laudêmio é cobrado quando você compra e vende algum imóvel nessa área da Zona Sul. Tem que pagar para a prefeitura. Tem que pagar para a prefeitura um valor de 2,5% do valor da transação. Do imóvel. É quase o valor do ITBI. No litoral norte, você tem várias áreas que pertencem ao governo federal, né, e que hoje tem moradia, tal, são bairros constituídos, onde você paga o laudêmio, ora para a Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, que é do governo federal, ou ora para a Marinha mesmo. Na zona... Tem lugares que você paga laudêmio para a família real. Por exemplo, lá em Petrópolis... Não, no Rio de Janeiro não. Alguns lugares onde a terra ainda era da família real, quando tem bairro constituído, esses lugares pagam laudêmio para a família real. No Rio de Janeiro, por exemplo, coisa ridícula isso. O bairro do Botafogo era de uma outra família. Lá tem laudêmio. Só que você paga... Se comprar, se vender, você tem que pagar. Em alguns lugares você paga laudêmio para a igreja, onde eram terras da igreja. Por exemplo, a cidade de Jaboticabal paga laudêmio para a igreja católica. Porque a terra era da igreja lá antigamente e depois foi feito um sistema de arrendamento dessas terras. Por que você paga laudêmio só naquele trechinho da Zona Sul? Por quê? É isso que eu quero saber. Por que ali paga laudêmio? Né? E por que é diferente dos outros lugares? Porque a discussão que a gente sempre faz na cidade é que nós temos que tornar a nossa cidade igual para todo mundo. Por que só lá? Por que, vereador? Primeiro, lá... Aquelas áreas eram terras públicas. Aquelas áreas, toda aquela área, tudo ali, da Dutra até lá perto do Pinheirinho, tudo aquilo lá pertencia à prefeitura. E daí? Antigamente, quem cuidava das terras nem era a prefeitura, era a Câmara Municipal. Lá no 1900 e bolinha. Hoje, hein? 1910, 1908, graças a Deus. Mas aí ela vendeu essas terras? Aí o que acontece? A prefeitura tinha muita terra. Além daquelas, tinha até outras terras por aí. As outras terras ela vendeu. Aquele lugar ela não vendeu. Aquele lugar ela arrendou. Em 1922. O doutor Uriel Gaspar. Em 1922 ela arrendou, utilizando de um sistema que não tem mais no Código Civil. Um sistema chamado enfiteuse. É um nome mais feio ainda que laudêmio. Enfiteuse. Né? Então... esse sistema hoje não existe mais. Esse sistema não existe mais. Depois do Código Civil novo... Não, mas aí foi arrendado para ele. Foi arrendado para ele, que enfiteuse é um sistema de arrendamento perpétuo que chama. Então, esse doutor Uriel Gaspar, na época, pagou à prefeitura por uma taxa por esse arrendamento, um valor por esse arrendamento. Ele toda vez, aí tudo que ele fez, ele foi pegando e vendendo pedacinhos, né? Porque o arrendamento era como se fosse comprado. Esse arrendamento perpétuo quer dizer o quê? Que a prefeitura, até hoje, vamos dizer assim, na teoria, a prefeitura é dona ainda. Se você pegar a escritura de qualquer casa ali daquele lugar, vai falar assim, domínio útil. Domínio útil quer dizer o quê? Quem utiliza a casa, quem está morando na casa. Vamos supor, o cara que é morador do Jardim Morumbi, do Parque Industrial, ele é dono e ele utiliza aquele lote lá. Ele pode vender, ele pode fazer tudo lá, igual o morador. Se ele olhar na escritura dele, vai estar escrito assim, domínio direto, prefeitura. Aquela terra é ligada à prefeitura ainda, até hoje. Se a prefeitura quiser desapropriar, pode? Oi? Poderia? Não. Pode, mas não vai desapropriar o bairro inteiro. Acho que teria que regularizar isso aí. Precisa de regularização. Ele não é ilegal. Bom. Ele não é ilegal. Vamos colocar claro aqui. Não tem nada de ilegal. Ele tem uma diferenciação em relação ao resto. Mas em função de uma legislação que já existe, que aquela terra era da prefeitura, foi feito um sistema juridicamente correto lá atrás, de acordo com a lei lá atrás, de arrendamento, e esse sistema persiste até hoje. Mas ele poderia ter vendido as terras? Quem arrendou? Podia. A lei permitia. A lei permitia. Mas arrendamento perpétuo. Mas vamos lá. Sei lá, esse arrendamento é um assunto muito complicado de explicar, mas o laudêmio ele vem do fato que ali foi colocado no regime de enfiteuse, aquela terra era terra pública, a região do Putim também era terra pública, só que lá a prefeitura vendeu, ao invés de fazer esse outro sistema. Esse sistema de enfiteuse estava no Código Civil de 1916, que durou até 2002. Hoje é proibido, enfiteuse, laudêmio, essas coisas, é proibido para novos. Só ficou o que já existia. Bom, então... Isso aí acabou. Na região sul ali, ao lado do Córrego Senhorinha... Existe todo um estudo. Por que a gente faz esse estudo? Porque a gente sempre trabalhou no mandato de vereador
uma maneira de tentar acabar aos poucos com isso. Com o tempo, isso aí, eu acredito que cedo ou tarde isso daí vai desaparecer. Ele é hoje uma importante fonte de recursos da prefeitura. Porque todo mundo que vende e compra casa na região sul, nesse trecho, ele tem que pagar o laudêmio para a prefeitura. A prefeitura arrecada por ano em torno de R$1.300.000, R$1.400.000 por ano com o laudêmio. E como é que vai substituir? E você simplesmente arrancar isso e... Esse benefício é diretamente ligado a eles lá? Vai por orçamento. Não vai para eles direto, vai por orçamento. Agora, Mas são bairros que recebem várias melhorias. Né? Eu mesmo... Tenho uma. Nós fizemos Nova Ponte da Guadalupe, nós fizemos o recapeamento da Estrada do Imperador, nós fizemos várias obras lá naquela região. Então, agora, como é que o fim do laudêmio foi votado? Vota essa semana? Não é simples votar aquilo. Não é. Quando a gente fez o projeto, nós fizemos o projeto para trazer o debate. Quem tem que propor o fim do laudêmio ou propor uma diminuição da cobrança do laudêmio é o Poder Executivo. A prefeitura. Porque o vereador ele não pode legislar sobre orçamento. Ele não pode tirar receita, pôr receita, criar imposto, tirar imposto. O vereador sozinho ele não pode tomar a iniciativa de fazer isso. Pode dar Quando nós fizemos, foi para provocar o debate. Né? Nós já sabemos, sempre tem esse debate. Hoje, no cenário econômico que nós temos, que é um cenário econômico muito ruim, tanto no país, como até no nosso município, em função de 10 anos aí nós tivemos várias empresas indo embora, São José está com um problema econômico muito sério. Né? Até do orçamento, a cidade não cresceu na mesma velocidade das outras. Você tentar trabalhar renúncia de receita agora, você traz algum problema para a cidade. Mas já se pensou numa substituição desse 1 milhão de receita do laudêmio? Precisa ter a receita para substituir, né? Então. Com geração de novos empregos, com novas empresas vindo para a cidade, você consegue fazer isso. Então, enquanto não vem isso, não dá. Então, já, mais um breve intervalo e a gente volta já, até porque a questão do laudêmio... Que eu fiquei com uma dúvida aqui importante. Vamos deixar ela pendurada? Qual é a dúvida para ele responder? Não, a gente volta, que eu tenho que explicar. Então a gente volta já, porque os cartórios estão ganhando muito dinheiro aí. A questão do laudêmio vai deixar... Quem ganha dinheiro com isso é só a prefeitura. Só a prefeitura? Não tem nada com o cartório. Não ganha nada? Nada. Então continua. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o vereador Wagner Barieiro aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a presença do vereador Wagner Balieiro. Foi secretário de governo, secretário da mobilidade aqui de São José dos Campos, que é a Secretaria dos Transportes, e voltou à Câmara Municipal para continuar com o seu mandato. Mas o vereador Wagner, a pergunta, antes uma dúvida que ficou pendurada da jornalista Shirley Marciano. Então, porque eu acho que todo mundo tem a visão que, nesse caso, desse imposto separado, dessa faixa de região aí, né, que paga esse laudênio. O laudênio. Fica meio injusto, né? A pessoa tá certa, ninguém vai ficar brigando por isso todo dia, porque ela só vai lembrar do assunto quando ela tiver que vender ou comprar um imóvel ali na região. Mas eu acho que tinha que ser exterminada mesmo. Aí o Wagner falou da questão de... mas é um dinheiro que a prefeitura deixa de ganhar. Eu acho que o sentido de governar é justamente esse mesmo, né? Você acabar com essas diferenças, porque senão você cria padrões, né? Um tem mais privilégio, outro tem menos privilégio, um paga mais, outro paga menos. Eu acho que uma correção é necessária. E quem sabe, eu não digo que vai colocar imposto para outras pessoas. Até falei isso para ele aqui no intervalo. Ele falou que isso aí, criar mais um imposto para as pessoas iam pegar mal, né? Mas mas quanto custaria isso aí, um valor de R$1 para cada um na população inteira? Aí se colocasse um outro imposto, só para equilibrar as finanças, só para justificar. Mas nesse caso, eu acho que é errado uma pessoa de uma faixa da cidade ele ter que pagar esse valor na hora de comprar ou vender um imóvel, sei lá. É verdade, tá aí. Mas abriu o projeto veio com a intenção, quando eu tive a iniciativa, o nosso mandato teve a iniciativa de trabalhar o debate sobre essa questão do laudêmio em 2012, início de 2012, que foi depois de uma ampla pesquisa que a gente fez sobre a história do local, por que tem isso, né? Até a gente chegar que era a área pública. Nós achamos até a ata da Câmara em 1922 que doou que fez o arrendamento na época para esse Uriel Gaspar. Né? Descobrindo que o Residencial União foi direto dos herdeiros de Uriel Gaspar que fez o loteamento Residencial União. Fizemos um trabalho histórico espetacular, claro. Mas aí, assim, é uma legislação que na época existia que era legal. E que está até hoje, né? Porque a legislação permite isso. Nós estamos fazendo um trabalho para tentar acabar com essa diferenciação, que é o que mais pesa. Legalmente, isso pode. Tudo que está acontecendo lá pode. Essa cobrança pode existir por causa que existe todo um embasamento jurídico por trás. Mas, de fato, tem essa diferenciação com o resto da cidade, que foi agora, o motivo que a gente fez a lei, inclusive. Vereador, não poderia se conseguir esse 1 milhão com a legalização do mototáxi aqui em São José dos Campos? Não, de jeito nenhum. Você quer fazer um debate com isso comigo aqui? Vamos fazer um dia aqui só para falar disso. Eu sou contra o mototáxi, pronto. Bem assim, radical. Não quero nem discussão com esse negócio. Até porque é a prefeitura que tem que determinar. Não, assim, o mandato do vereador Wagner Balieiro não é favorável a mototáxi. Nem vamos entrar nesse assunto. Nem adianta, viu? Nem adianta. Acabei de ver essa semana no jornal um baita de um acidente lá em Taubaté de mototaxista com um caminhão. É vítima fatal. Moto dá acidente e normalmente é vítima fatal. Não dá para pôr isso na cidade. Isso é criminoso. Bom, essa é a posição minha. É minha posição. Do vereador Wagner. Parabéns pela posição, eu concordo com ela. Moto é muito perigoso. Mas, poxa vida, que bacana, hein? Então, pode mudar a pauta. O presidente Não, porque a gente já trouxe o presidente do mototáxi aqui. Eu fiz ele acabou de falar aqui Eu fiz esses mesmos argumentos. E outra, se a gente quer trabalhar para ajudar o transporte coletivo na cidade, qualquer situação que você coloca, além de gerar risco de segurança para quem usar esse tipo de serviço, você vai afetar grupo de taxista, vai afetar empresa de ônibus, vai afetar alternativo. Cria uma confusão na cidade que hoje a gente não tem. Hoje a gente não tem essa confusão. Trazer essa confusão para cá, eu acho que é bastante inoportuno. Muito bem. Então, o vereador Wagner, o mandato é contra o mototáxi aqui em São José dos Campos. Se tiver uma lei com relação a isso na cidade... Você votaria contra? Eu votaria contra. Muito bem.
O vereador Wagner protocolou no Ministério Público uma denúncia sobre o estado de abandono que se encontra o prédio Benedito Matarazzo, ali na Praça Afonso Pena, onde era a coletoria do estado. Por quê, vereador? Isso, ali esse prédio ele está abandonado, virando um ponto de drogas, virando um ponto de andarilho, está sendo depredado. Está uma situação horrível em pleno centro de São José dos Campos, pertinho da antiga Câmara. É aquele prédio da antiga coletoria, que já foi o fórum de nossa cidade. Esse prédio ele é datado de 1936, antes de ter a Praça Afonso Pena, para você ter uma ideia. Já tinha aquele prédio. Nossa. Então você tinha um quarteirão ali, não tinha nenhuma plantação ainda de árvore na Praça Afonso Pena, né, já tinha aquele prédio. Ele tem obras de artes importantes dentro do prédio e é tombado por lei municipal desde 1994. Pelo né? Plan. Pelo Conselho de Patrimônio Histórico do município. Né? E aí, assim, esse prédio é do Estado. Enquanto prefeitura, o governo do Carlinhos, eu estava até na Secretaria de Governo, nós solicitamos aquele prédio ao governo do Estado para a prefeitura poder utilizá-lo e cuidar do prédio. Porque aquilo fica esse patrimônio fica no centro da cidade, num lugar super importante, e a prefeitura tem todo o interesse de utilizar aquele local e preservar esse prédio que faz parte da história da cidade. O Estado não deu resposta e também não cuida do lugar. E nesse caso? O que nós fizemos enquanto papel de vereador? Nós, diante de todos os estudos, de laudo que temos daquele prédio, já mostrando o estado de abandono, sabendo da importância histórica, cultural para o município e do interesse que a prefeitura tem naquele prédio, e o Estado que não quer fazer absolutamente nada com o prédio, nós entramos com um pedido, uma representação do Ministério Público, solicitando que o Ministério Público faça uma ação judicial cobrando do Estado alguma atitude com relação àquele prédio. Então nós fizemos uma representação do Ministério Público, que está lá protocolada, onde esperamos que o Ministério Público, com essa representação, possa obrigar o Estado a cuidar daquilo que é dele. Mas as demandas com o Estado não são demoradas? Podem ser demoradas, mas nós temos que começar. Se a gente não fizer o nosso papel, e o papel do vereador aí foi o quê? Fiscalizar, atender aos interesses da população e da cidade e, principalmente, fazer com que aquele prédio não fique nesse estado de deterioração que está tendo hoje. Hoje está se deteriorando cada vez mais. É um patrimônio da cidade, no centro da cidade. A gente não pode deixar aquilo continuar acontecendo aos olhos vistos do município. O último que funcionou lá foi a coletoria. Ali foi de 1936 até a década de 70, 74, eu acho, foi o fórum da cidade. Depois o fórum mudou lá para a Avenida José Longo. Isso. Né? E desde quando mudou para lá, no lugar do fórum veio ser um prédio da Procuradoria Estadual da Fazenda e depois coletoria. Né? O prédio está abandonado. Está lá fechado, abandonado, ocupado por andarilho, virou ponto de droga. Tudo que você possa imaginar de degradação está acontecendo naquele local. A prefeitura não pode assumir aquele prédio? A prefeitura já solicitou isso. E daí? E o Estado não respondeu. Do Estado o prédio. A prefeitura não pode chegar lá e ocupar o prédio. Ela tem que... Se o Estado falar assim, pode assumir, é teu, no outro dia a gente está lá tomando conta. O que não pode é ficar do jeito que está. A prefeitura já pediu. Eu, inclusive, quando estava na Secretaria de Governo, eu fiz um ofício representando a prefeitura. E não deram bola? Até hoje não responderam. Bom, então assim, o Estado está alegando para a gente que está estudando com a Secretaria de Social, Secretaria... Planejamento? Alguma coisa? Não, Secretaria Estadual de Assistência Social, Serviço Social. Para atender ali. Para ficar ali. Mas já está demorando muito tempo, porque esse prédio está fechado há 5 ou 6 anos já. É verdade. Faz muito tempo e até agora não se tomou posição nenhuma. Por isso que nós fizemos essa representação do Ministério Público, pedindo para cobrar o Estado judicialmente para uma providência em relação àquele local. Que de novo, é no centro da cidade. É um lugar que pode ser o cartão postal da cidade e a gente está perdendo isso porque está ficando largado, detonado, que nem a gente está vendo lá. Vereador Wagner, estamos no finalzinho desse bate-papo muito gostoso. Mas foi muito rápido. Tá muito rápido, passou rápido demais. Câmara Municipal e Prefeitura, como é que está a Câmara Municipal? O Wagner poderia ter sido presidente da Câmara porque foi o mais votado? Não. Não tem isso. A presidência da Câmara é escolhido entre os vereadores. Então, os vereadores
os 21 vereadores, eles escolhem através do voto somente dos vereadores quem vai ser o presidente da Câmara. Então, não é essa. Tem cidade que o mais votado vira o presidente da Câmara. Mas aqui a lei, né, orgânica do município, o regimento da Câmara, diz que a escolha do presidente é através de votação somente entre os vereadores. Bom, nesse caso, e hoje, como é que está a Câmara entre o Poder Executivo e o Legislativo? Não, o Poder Executivo tem a maioria na Câmara, né? Nós temos 11 vereadores que apoiam o prefeito Carlinhos, que votam favorável aos projetos do Poder Executivo e que fazem a parceria para ajudar a Prefeitura a desenvolver os projetos que ela tem interesse na cidade. Então, eu faço parte desses 11 vereadores. Ontem, inclusive, na sessão de Câmara, nós fizemos diversos embates sobre vários assuntos, é que agora o tempo está curto aí, mas nós só falamos de vários trabalhos e projetos importantes que a Prefeitura está fazendo em nossa cidade. Então dá para seguir tranquilo porque tem a maioria? Não necessariamente, nós temos que ficar sempre atento, conversando, dialogando. Os 21 vereadores têm posições de interesse de defesa da cidade, né? Cada um no seu modo de trabalhar. Nós hoje, o nosso mandato hoje é um mandato de situação que trabalha no sentido de defender a população e de ajudar o governo do prefeito Carlinhos a administrar essa cidade. Muito bem. Vereador Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT. Ô Paulinho, só aproveitando, que dia que o Wagner vai estar lá na Cultural FM? Toda semana, não é isso? Nós vamos marcar agora aqui no final que dia, né? Que vai... Quinta, nessa semana, acho que é amanhã, nessa quinta-feira. Vamos marcar aqui, vamos ver o dia. Vamos marcar já na quinta-feira, senão vai levar mais 4 anos. Não, eu quero marcar uma data que seja fixa aí. Eu tô vendo que você está deixando fixo para várias pessoas lá, eu também quero. É verdade. Aproveita e passa o telefone da Câmara, o pessoal te procurar. Exatamente. Vamos já nos finalmente aqui agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente conversando com vocês. Sempre que vocês convidarem, eu vou vir aqui conversar com os nossos ouvintes, com a população que está dando a possibilidade de nos prestigiar nesse trabalho. Quem quiser entrar em contato com o nosso mandato é no 3925-6561, 3925-6561, ou pelo e-mail também, que é Wagner Balieiro, tudo junto, né, @câmarasjc.sp.gov.br. Lá, Wagner Balieiro. Se procurar Wagner Balieiro, @câmarasjc.sp.gov.br, chega na gente. Ou no Facebook, colocando Wagner Balieiro, também chega até nós e a gente pode estar atendendo, fazendo todo o trabalho junto com o munícipe. Obrigado, Wagner. Bom, presença no estúdio do vereador Wagner Balieiro, ele falou como primeiro-ministro aqui da cidade de São José, não é, Shirley? É verdade. Vamos embora? Vamos. Bem, amigos, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editorialista, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e o presidente do SINDCT, também um engenheiro, o único especialista em trem de pouso aqui no CTA, aqui no Brasil, que é o engenheiro Ivanil Elisiário. A todos gratos pela presença, pela audiência, pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.